Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Ainda falando sobre a riqueza, né? E aqui esse texto é uma mensagem de um espírito protetor. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e tempo bem reduzido ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Então é isso, né, pessoal? A gente vê muito isso e é uma mensagem que é para todos, tá? Independente se é mais ou menos, né, o tempo dedicado à busca da fortuna, enfim, mas a gente identifica muito isso, que a gente passa muito tempo preocupada com a matéria, com os bens materiais e pouco tempo se dedicando ao aperfeiçoamento moral, à reforma íntima. Eu costumo dizer muito do alimento espiritual, né? Porque a gente se preocupa muito com o alimento físico. E quando eu digo alimento físico, não é só com relação à comida, né? Nesse texto especial. Eu digo muito com relação à matéria em si, a fazer tanto para acumular tantos bens e a gente vai deixando de lado o que mais importa. E como eu sempre digo, eu gosto muito de falar das minhas experiências, porque é algo. Porque eu não tô falando só de alegre, eu costumo dizer, né? Eu tô falando de algo real. Então eu mesmo tenho percebido, quando você vai despertando, né? Eu tenho percebido que meu espírito necessita de um tempo para ele, né? O meu mental, o meu corpo espiritual, o meu corpo mental. E há essa necessidade, porque aí você vai se interiorizando, e essa interiorização permite uma conexão maior com o alto, né? Com Deus, com a espiritualidade. Então, e aí você vai, e tem me despertado algo muito também nesse sentido, sabe? O evangelho é incrível, né, gente? Isso tudo não é porque eu de repente despertei. Com todos esses vídeos que eu venho fazendo, né, que eu sou a primeira a aprender, os vídeos é primeiro para mim, eu tenho sentido isso, esse questionamento comigo. Elaine, mas vale a pena isso? Vale a pena aquilo? Mas você tem isso, você tem aquilo, você tá se sentindo realizada? Você tá se sentindo bem? Só que muitas vezes a gente passa pela vida, até então, até hoje, né, sem prestar atenção nisso. Então é importante a gente buscar conteúdos que despertem, porque é exatamente, né, isso vai ser levado em conta na eternidade, porque a hora que a gente morre, tudo fica aqui. O que vai é o que eu aprendi, o que eu levo na minha alma. Então a gente tem que refletir melhor sobre isso. E quando a gente vê, né, toda a atividade que a gente desenvolve, todo o empenho que a gente aplica nas atividades, parece até uma questão assim de vida ou morte, digamos assim, mas assim, de uma questão da mais alta importância, como se fosse algo que a gente estivesse fazendo para a humanidade. E não é nada disso. E isso tudo que a gente faz, que a gente se empenha, é nada mais, nada menos para a gente satisfazer as nossas necessidades pessoais, muitas vezes as nossas vaidades, os nossos luxos, o supérfluo, né? Necessidades às vezes exageradas de vaidade, porque até então eu falo assim, você é hipócrita de dizer que eu não gosto de coisa boa, né? Uma comida boa, um carro bom, uma casa boa, não tô dizendo isso, não é essa a questão, só que a gente tem que levar em consideração a nossa reforma íntima, o nosso aperfeiçoamento moral. E de tudo que eu tô fazendo, isso tudo é só para mim? É só para satisfazer a minha vaidade? Ou estou fazendo também algo para o próximo? Você entende? São muitos os questionamentos, muitos. E é importante, comece com o primeiro. Desperte e comece, porque é assim, não é nem mais importante, é essencial para a nossa vida, para a nossa evolução. Porque entendo, o nosso corpo
físico, ele morre, ele vai deteriorar a matéria, mas o nosso espírito não. Então, o que adianta eu comprar tanto, ter tanta coisa, isso, aquilo, né, até com relação à vaidade feminina e tal, isso tudo vai ficar. E aí o que eu vou, quando eu deixo esse corpo, o que eu tô levando? Uma alma vazia, né? Vazia de reforma, vazia de evolução, vazia porque tudo que eu tinha era matéria e ela ficou. Então, sabe, é uma boa reflexão. Quando eu for, né, quando eu desencarnar, o que eu vou estar levando? Porque a matéria todinha vai ficar. Então, isso tudo vai ficar. O que ficou de mim? O que restou de mim mesma? Da minha essência? O que restou? Gente, isso é muito sério. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna que frequentemente é mais do que suficiente para a gente passar por essa vida, né? E eu acabo perdendo muitas vezes a saúde. De nada adianta eu conquistar o mundo e perder a alma, entende? Porque se eu fico noite sem dormir, não me alimento direito, não me exercito, isso vai deteriorando o meu corpo. E aí eu não tenho o meu corpo físico e automaticamente o meu corpo espiritual, sabe? Porque mente, corpo e espírito é tudo. Os corpos têm que estar em equilíbrio, porque senão, se um não tiver, desequilibra tudo e vai dar ruim, você pode ter certeza. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, porque a gente se acostuma com as coisas, só que a gente tem que ver o quanto disso tudo é ilusão, o quanto é vaidade, o quanto ao invés de me fazer evoluir, eu estou adquirindo mais dívida, mais débito, né? Porque assim, os gozos que a fortuna proporciona, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando se tem dinheiro bastante ou que te dê condições de fazer certas coisas, às vezes isso te arrasta para o mal, te arrasta para o débito que você vai adquirir. Você não quitou nem o débito que você trouxe de outras vidas e você está adquirindo mais pelas facilidades que a vida, que a fortuna proporciona. Então, muitas vezes a gente se sujeita a um trabalho penoso, difícil, para se vangloriar de uma vida de sacrifícios e merecimento. Como se a gente trabalhasse para os outros e não para nós mesmos. Entenda, eu estou trabalhando para mim, sempre. Eu posso trabalhar para uma firma do outro, para uma empresa de uma outra pessoa, mas eu estou trabalhando para mim, para a minha saúde, para a minha vida, para o meu alimento, para a minha evolução. Uma insensatez eu achar, né? Que todo esse trabalho, todo esse sacrifício é para o outro, não é para mim. Trazer a responsabilidade para mim. O que isso está gerando? O que esse trabalho está gerando? O trabalho é bom, mas como que eu tô? Eu tô evoluindo espiritualmente, emocionalmente? Lógico, a gente não pode descartar a questão da matéria, porque vivemos num mundo material, físico e precisamos dela, mas não fazer dele o nosso Senhor, né? O trabalho, o dinheiro, ser o nosso amo, ser o nosso Senhor. É Deus. Servir a Deus é Deus. Até porque se eu tô tendo isso ou aquilo, é porque Deus está me dando a oportunidade de viver tudo isso. E a responsabilidade é grande. Não vai ser levado em conta todos esses cuidados, todos esses esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação. Não vai ser levado em conta. A gente não pode esquecer do futuro, porque isso sim, essa questão da vaidade, do orgulho e tudo mais não é levado em conta. O que é levado em conta é o que a gente está evoluindo, a solidariedade fraterna que a gente está tendo, sabe?
o que a gente está contribuindo com a sociedade, isso sim vai ser levado em conta. Esse resto vai ser levado em conta só para pesar mais na minha conta, né? Nossa, isso vai ser levado em conta para só somar mais aí nos meus débitos. O que realmente vai ser levado em conta é a solidariedade, é o que eu fiz com tudo isso. A gente às vezes pensa só no nosso corpo, no nosso bem-estar, nos gozos, que muitas vezes é egoísta, na maioria, né? É egoísmo da nossa parte, sabe? A gente pensar isso quando o objetivo exclusivo é egoísta. A gente adquirir tudo isso, né? Pensando nesse bem-estar somente na matéria, nesses gozos que eu posso usufruir, isso é egoísmo, muito egoísmo, e a gente vai pagar por isso. Pagar no sentido de assumir a responsabilidade. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. O nosso corpo, como eu já disse, vai ficar. O espírito é para sempre. E o que eu tô levando? O que meu espírito tá levando daqui, tá? Assim, esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus nos concedeu? E a gente termina o texto com essa questão, né? Seria esse o objetivo da existência que Deus nos concedeu? Reflita sobre isso. Bom dia. Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil. Gratidão sempre, um beijo no coração, beijos de luz.